Capítulo 56. Me parece que há várias lacunas para preencher. Muitas coisas não faziam sentido, mas, naquele momento, o que mais me intrigava era por que nenhuma luz estava entrando no buraco. Alguém devia tê-lo coberto completamente com alguma coisa, mas quem faria isso? E para quê? E se alguém, seja lá quem, tivesse empilhado em cima da abertura várias pedras gigantes e lacrado o buraco do jeito que nós o encontramos? Rezei para que não fosse isso. Se fosse, minha chance de sair de lá seria nula. De repente, me ocorreu uma ideia. Acendi a lanterna e iluminei o relógio de pulso. Ele indicava 4h32. O ponteiro do segundo se movia normalmente. Parece que o tempo estava mesmo passando. No mínimo, eu estava em um mundo no qual o tempo existia e se movia em uma direção determinada. Mas o que é o tempo, afinal? Perguntei a mim mesmo. Nós o medimos com os ponteiros dos relógios, à nossa conveniência. Mas será que isso é apropriado? Será que o tempo realmente passa de forma tão regular em uma direção linear? Será que não estamos pensando de forma equivocada sobre tudo isso, cometendo um erro grandioso? Apaguei mais uma vez a lanterna e soltei um suspiro no escuro absoluto que se restaurou. Melhor parar de pensar sobre o tempo. Melhor não pensar sobre o espaço também. Remoer essas questões não me levaria a lugar algum, só ao desgaste emocional. Eu precisava pensar em alguma coisa mais concreta, do tipo de coisa que se pode ver com os olhos e tocar com as mãos. Por isso, pensei na Yuzu. Ela também faz parte das coisas que se pode ver com os olhos e tocar com as mãos. Para quem tiver oportunidade, claro. E agora ela está grávida. Em janeiro do ano que vem, essa criança, filha de um pai que não sou eu, vai nascer. Longe de mim, esses fatos que não me diziam respeito seguiam seu curso. Uma vida sem relação com a minha estava prestes a surgir neste mundo, e Yuzu não esperava nada de mim nesse sentido. Então, por que será que ela não queria se casar com o pai da criança? Eu não sabia o motivo. Se seu plano era ser uma mãe solteira, ela precisaria deixar o escritório de arquitetura onde trabalhava. Era uma empresa pequena e certamente não teria condições de oferecer uma longa licença maternidade para uma nova mãe. Mas não me ocorria uma explicação convincente. Fiquei ali no escuro, desnorteado. A escuridão amplificava o sentimento de impotência. Se eu conseguir sair deste buraco, vou tomar coragem e me encontrar com Yuzu, pensei. O fato de ela arranjar um amante e me largar de repente me magoou, é claro. Também senti certa raiva, apesar de ter demorado bastante tempo para admitir que a raiva fazia parte do que estava sentindo. Mas eu não podia viver para sempre com esses sentimentos. Precisava me encontrar com o Yuzu para conversarmos direito, frente a frente, pelo menos uma vez, para perguntar diretamente o que ela estava pensando e o que buscava. Decidi fazer isso antes que fosse tarde demais. Essa decisão fez com que eu me sentisse um pouco mais leve. Se ela quisesse ser minha amiga, tudo bem. Talvez isso não fosse totalmente impossível. Se pelo menos eu conseguisse sair dali e voltar à superfície,
Talvez nós conseguíssemos encontrar um caminho. Depois disso, eu adormeci. Eu sentia cada vez mais o frio, pois havia deixado minha jaqueta de couro para trás antes de entrar no túnel. Qual destino será que aguardava a minha jaqueta? Estava apenas com uma camiseta de manga curta e um suéter fino em frangalhos depois de ser arrastado por todo o túnel. E agora eu tinha saído da terra das metáforas para o mundo real. Ou seja, para um mundo onde existiam tempo e temperaturas reais. Entretanto, o sono foi mais forte que o frio. Adormeci sem perceber do jeito que estava, sentado no chão duro e recostado na parede de pedra. Foi um sono puro, sem sonhos nem enganos. Um sono solitário, muito além do alcance de qualquer pessoa, como o ouro espanhol mergulhado nas profundezas do mar irlandês. Quando despertei, tudo continuava escuro. O tipo de escuridão profunda onde não se enxerga nem as mãos diante do rosto. Não consegui identificar claramente a fronteira entre o sono e vigília. Não sabia até onde era o mundo do sono e onde começava o da vigília. Se eu estava em um ou no outro, ou se não estava em nenhum dos dois. Peguei minha sacola da memória e, como quem junta trocados, fui me lembrando de várias coisas, uma depois da outra. Do gato preto de estimação que tive, do Peugeot, da mansão branca de Mexique, do LP do Cavaleiro da Rosa, da miniatura do pinguim. Consegui me lembrar de tudo isso com clareza. Estava tudo bem. Minha mente não fora devorada pelas duplas metáforas. Só era difícil diferenciar o sono e o despertar, porque eu estava em um lugar profundo e escuro. Peguei a lanterna, acendi a luz cobrindo a lâmpada com uma das mãos e, com a claridade que escapava por entre meus dedos, chequei a hora no relógio. Os ponteiros indicavam 1h18. Da outra vez que eu havia olhado, eram 4h32. Ou seja, eu dormira por 9 horas naquela posição desajeitada? Parecia improvável. Eu certamente estaria dolorido. Era mais razoável considerar que, sem que eu percebesse, o tempo havia retrocedido 3 horas. Mas eu não tinha como ter certeza. Talvez aquela longa estadia na escuridão tivesse destruído minha noção de tempo. Seja como for, o frio era ainda mais mordaz do que antes. E agora sentia vontade de urinar, uma vontade insuportável. Não teve jeito. Fui até um canto do buraco e me aliviei no chão. Urinei por muito tempo, mas o chão de terra absorveu tudo rapidamente. Senti apenas um leve cheiro de amônia que também desapareceu rápido. E assim que a vontade de urinar passou, foi substituída pela fome. Meu corpo estava se adaptando devagar, mas indiscutivelmente ao mundo real. Talvez os efeitos da água que bebi naquele rio metafórico estivessem abandonando meu corpo. Voltei a sentir, aflito, que precisava sair dali o mais rápido possível. Se não conseguisse escapar, não demoraria muito para eu morrer de fome no fundo daquele buraco. Sem água nem alimento, a vida dos seres humanos de carne e osso não se mantém. É uma das regras mais básicas deste mundo real. Ali não havia água nem comida, havia apenas ar. Apesar de a abertura estar completamente fechada, eu sentia oxigênio entrando por algum lugar. Ar, amor e ideais são importantes, mas não se vive só deles. Eu me levantei e testei se conseguiria escalar de alguma maneira aquela parede lisa. Foi um esforço inútil, evidentemente.
Ela não tinha nem 3 metros, mas só alguém com habilidades muito extraordinárias conseguiria escalar uma parede perfeitamente vertical e sem nenhuma saliência. E mesmo se eu desse um jeito de chegar até lá em cima, o buraco estava coberto e eu precisava de um apoio bem firme para os pés para poder empurrar a tampa. Resignado, sentei novamente no chão. Fora isso, só havia uma coisa a fazer: tocar o guizo, como fizera o comendador. Mas entre nós dois havia uma diferença significativa. O comendador era uma ideia e eu era uma pessoa de carne e osso. Uma ideia podia ficar sem comer e não sentir fome, mas eu sentiria. Uma ideia não morre de inanição, mas eu logo morreria. Uma ideia poderia tranquilamente passar um século tocando aquele guizo. Para ele, não existia o conceito de tempo, enquanto eu, sem água e comida, conseguiria tocar por no máximo 3 ou 4 dias. Depois disso, eu não teria mais forças nem para mover o pequeno guizo. Ainda assim, fiquei tocando o guizo no escuro. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Eu podia gritar por socorro o mais alto possível, é claro, mas do lado de fora do buraco havia apenas o bosque deserto. Estávamos no terreno privado da família amada e ninguém de fora costumava entrar ali. Além disso, a abertura do buraco estava totalmente coberta. Eu podia gritar à vontade. Minha voz não alcançaria ninguém. Apenas ficaria rouco com mais sede. Então, tocar o guizo era a opção menos pior. Além disso, eu sentia que o toque daquele guizo tinha uma potência incomum. Ele devia ter algum tipo de capacidade especial. Fisicamente, seu som não era muito alto, porém eu o escutara desde a minha cama muito longe dali. E enquanto o guizo soava, todos os insetos barulhentos do outono se calavam como se tivessem sido proibidos de cantar. Então, continuei tocando, encostado à parede de pedra. Movia o punho suavemente de um lado para outro para agitar o guizo, tentando deixar a mente o mais vazia possível. Tocava um pouco, descansava um pouco, depois tocava de novo, assim como o comendador fizera algum tempo antes. Não era difícil manter a mente vazia. Escutar o som do guizo me fazia sentir, naturalmente, que não havia necessidade de pensar sobre nada. No escuro, seu toque soava completamente diferente do que a luz do dia. Talvez fossem, de fato, sons diferentes. Enquanto eu o agitava, preso naquela escuridão subterrânea e completamente sozinho, não sentia grande medo nem apreensão. Cheguei quase a me esquecer do frio e da fome. Também parei de procurar uma explicação racional para tudo aquilo. Nem preciso dizer que foi um sentimento muito bem-vindo. Quando eu cansava de tocar o guizo, cochilava encostado à parede. Ao despertar, acendia a luz e checava o relógio. E todas as vezes, os ponteiros indicavam um horário absurdo. É claro que o absurdo poderia estar em mim, não no relógio. Talvez fosse isso, mas já não me importava. Eu sacudia a mão no escuro e tocava o guizo absurdo. Quando me cansava, dormia. E ao acordar, voltava a tocar. E assim, de novo e de novo. Nessa repetição interminável, fui ficando cada vez menos consciente. Nenhum ruído chegava ao fundo do buraco. Nem o canto dos pássaros, nem o vento soprando. Por quê? Por que não escuto nada? Isto aqui há de ser o mundo real. Estou de volta ao mundo real, onde sinto fome e vontade de fazer xixi. E o mundo real deveria ter vários sons. Eu não tinha a menor ideia de quanto tempo havia se passado.
já desistira completamente de checar as horas. Não estava mais conseguindo encontrar qualquer ponto em comum entre mim e o tempo. Os dias do mês e da semana haviam se tornado algo ainda mais incompreensível do que as horas, pois ali não existia dia e noite. Até a existência física do meu corpo começou a parecer incompreensível naquela escuridão, como se eu não tivesse mais pontos de contato, não só com o tempo, mas também comigo mesmo. E eu também não conseguia compreender o que isso significava. Na verdade, eu perdera até mesmo o impulso de tentar compreender. Era inútil tentar. Então eu continuava apenas a tocar o guiso, até perder quase toda a sensação nos pulsos. Quando já havia se passado um tempo, que me pareceu eterno, não sei se ele passou ou se foi e voltou como ondas batendo na praia. E a fome estava ficando insuportável, e eu finalmente escutei um ruído lá em cima. Era um barulho como se alguém tivesse erguido um canto do mundo e estivesse tentando arrancá-lo do lugar. Esse som me pareceu totalmente irreal. Afinal, ninguém conseguiria puxar o mundo por um canto e arrancá-lo. E se conseguissem, o que sobraria depois? Será que surgiria um mundo novo? Ou seríamos apenas engolidos pelo nada absoluto? Para mim, tanto fazia. As duas coisas dariam mais ou menos na mesma. Fechei os olhos na escuridão e esperei terminarem de puxar o mundo. Mas nunca terminavam. Só o barulho ficava cada vez mais alto. Pelo jeito, era um som de verdade. Um ruído causado por um processo físico, algum objeto real sofrendo uma ação real. Tomei coragem, abri os olhos e olhei para cima. Iluminei o teto com a lanterna. Não sei o que estava acontecendo, mas havia alguém em cima daquele buraco fazendo muito barulho. Um som desagradável e áspero. Eu não sabia se era o ruído de algo que me faria mal ou me ajudaria. De qualquer maneira, tudo o que eu podia fazer era ficar ali sentado no fundo do buraco, tocando o guiso e observar o que acontecia. Enfim, um raio de luz penetrou pelas frestas das tábuas, formando uma fina folha que cortou a escuridão e chegou ao fundo em um instante, como a lâmina afiada de uma guilhotina atravessando uma gelatina. O fio da lâmina parou bem em cima do meu pé. Soltei o guiso no chão e protegi os olhos com as mãos. Depois disso, tive a impressão de que uma das tábuas que cobriam o buraco foi retirada, deixando mais luz entrar. Mesmo com os 2 olhos fechados e o rosto totalmente coberto pelas mãos, pude perceber que o escuro à minha frente estava clareando. Em seguida, ar fresco desceu devagar desde a abertura. Era um ar gelado e límpido, com o cheiro do começo de inverno. Um perfume saudoso. Isso me trouxe à mente a sensação de ser criança e sair de casa de manhã usando cachecol pela primeira vez no ano. O toque macio da lã. Alguém chamou meu nome lá no alto. Achei que devia ser o meu nome. Lembrei finalmente que eu tinha um nome. Pensando bem, eu havia passado muito tempo num mundo
onde os nomes não significavam nada. Demorou algum tempo até eu perceber que esse alguém era o Ataru Menchik. Gritei para responder seu chamado, mas não saiu nenhuma palavra, apenas um grito bem alto, mostrando que eu ainda estava vivo. Eu não tinha muita certeza se minha voz ainda era capaz de fazer vibrar o ar, mas pude ouvi-la. Era como o rugido selvagem de algum animal imaginário. Você está bem? Gritou Menchik. Menchik! Perguntei. Sim, sou eu, Menchik. Você está machucado? Não estou. Minha voz tinha voltado ao normal finalmente. Acho. Acrescentei. Desde quando você está aí dentro? Não sei. Quando dei por mim, estava aqui. Se eu colocar a escada aí dentro, você consegue subir até aqui? Devo conseguir, acho. Espere um pouco, por favor, vou pegá-la. Enquanto ele foi buscar a escada, fui me habituando pouco a pouco à luz do sol. Ainda não conseguia abrir os olhos, mas já não precisava mais cobrir o rosto com as mãos. Por sorte, o sol não estava tão forte. Era dia, sem dúvida, mas o céu devia estar nublado, ou talvez estivesse perto do entardecer. Depois de algum tempo, ouvi o som da escada de metal tocando o chão. Espere só mais um pouco, por favor. Meus olhos ainda não se acostumaram com a luz. Preciso ir com calma. Claro, fique à vontade. Espero todo o tempo que precisar. Mas por que estava tão escuro aqui dentro? Não entrava nem um fiapo de luz. Eu cobri completamente o buraco com uma lona faz 2 dias. Vi sinais de que alguém havia mexido nas tábuas, então trouxe uma lona de casa e a coloquei por cima, presa a estacas, para que não conseguissem abrir facilmente o buraco. Fiquei com medo de alguma criança cair aí por engano, mas é claro que, antes de fazer isso, chequei com cuidado para ver se não havia ninguém dentro. O buraco estava completamente vazio. Menchik colocara uma lona por cima da tampa. Era por isso que o buraco estava tão escuro. Fazia sentido. Não parece que a lona foi removida desde então. Estava exatamente do jeito que coloquei. Não estou entendendo. Como você foi parar aí? Eu também não entendi. Quando dei por mim, estava aqui. Eu não conseguiria explicar melhor do que isso. Também não tinha intenção de fazê-lo. Quer que eu desça? Não, pode ficar aí, eu já vou subir. Eu estava conseguindo, enfim, entreabrir os olhos. Formas misteriosas rodopiavam na minha visão, mas pelo menos meu cérebro parecia estar funcionando normalmente. Avaliei com cuidado a posição da escada e tentei pisar no primeiro degrau, mas meu pé não obedeceu direito.
parecia não me pertencer. Então subi muito devagar, prestando muita atenção onde apoiava os pés a cada passo. O ar ficava mais fresco a cada degrau. Agora eu consegui ouvir até o gorjeio dos pássaros. Quando apoiei a mão do lado de fora, Menchique segurou meu punho com firmeza e me alçou para a superfície. Tinha uma força inesperada, tanta que eu pude soltar o corpo em suas mãos sem medo. Fiquei profundamente grato a essa força e me deixei ficar ali, deitado de costas sobre o chão. Dava para ver um pouco do céu. Como eu supunha, estava coberto de nuvens cinzentas. Eu ainda não sabia que horas eram. Senti pequenas gotas de chuva espetando minha face. Aquele salpicar irregular era delicioso. Nunca tinha me dado conta, mas a chuva caindo é uma sensação maravilhosa, repleta de energia vital. Mesmo a chuva fria de começo de inverno. Senti pequenas gotas de chuva espetando minha face. Aquele salpicar irregular era delicioso. Nunca tinha me dado conta, mas a chuva caindo é uma sensação maravilhosa, repleta de energia vital. Mesmo a chuva fria de começo de inverno. Estou morto de fome e sede e com muito frio também. Parece que estou congelado. Não consegui dizer mais nada. Meus dentes batiam ruidosamente. Menchique passou o braço ao redor dos meus ombros e me levou pela trilha do bosque devagar. Eu não conseguia manter o ritmo dos passos, então fui praticamente carregado por ele. Seus músculos eram muito mais fortes do que aparentavam. Deviam ser o fruto de seus treinos diários na academia que tinha em casa. Você está com a chave? Perguntou Menchique. Tem um vaso do lado direito da porta. A chave está ali embaixo. Acho. Eu só conseguia dizer acho para todas as coisas. Não havia nada naquele mundo que eu pudesse afirmar com certeza. Eu continuava tremendo de frio e meus dentes se chocavam tanto que nem eu mesma conseguia entender direito o que estava dizendo. Parece que Marie voltou para casa hoje à tarde sã e salva. Ainda bem. Fiquei muito aliviado. Choco me telefonou há 1 hora mais ou menos. Eu telefonei para a sua casa várias vezes, mas ninguém atendia. Então, fiquei meio preocupado e resolvi vir ver se estava tudo bem. E, chegando aqui, escutei o som daquele guizo vindo de dentro do bosque. Tive um pressentimento e tirei a lona para ver. Nós saímos do bosque para o espaço aberto. O jaguar prateado de Menchique estava estacionado calmamente diante da casa no seu lugar habitual. Como sempre, não tinha uma única mancha. Como é que esse carro está sempre tão limpo? Talvez não fosse a questão mais apropriada para aquela situação, mas já fazia tempo que eu queria saber. Não sei, respondeu Menchique desinteressado. Quando não tenho muito o que fazer, lavo os carros eu mesmo. Limpo cada detalhe. E 1 vez por mês vem uma pessoa especializada para encerar todos eles. E ficam na garagem, protegidos do vento e da chuva, é claro. Só isso. Só isso? Pensei. Minha pobre perua Corolla, largada às intempéries há 6 meses, ficaria deprimidíssima se ouvisse essa resposta. Era capaz de desmaiar de desgosto. Menchique pegou a chave sob o vaso e abriu a porta.
Aliás, que dia da semana é hoje? Hoje é terça-feira. Terça-feira? Tem certeza? Menchique checou a memória. Ontem os lixeiros recolheram as latas e vidros recicláveis, então foi segunda. Hoje é terça, com certeza. Era sábado quando visitei Tomohiko Amada no asilo. Então haviam se passado 3 dias? Não me pareceria estranho se fosse 3 semanas, 3 meses ou 3 anos. Porém, o fato é que haviam se passado 3 dias. Eu fiz uma nota mental. Então, toquei o queixo com a palma da mão, mas não senti a barba por fazer, que teria depois de 3 dias. Meu queixo estava surpreendentemente liso. Por que será? A primeira coisa que Menchique fez foi me levar até o banheiro para que eu tomasse um banho e trocasse de roupa. Minhas roupas estavam todas cobertas de lama esfarrapadas. Joguei tudo no lixo. Meu corpo tinha várias marcas vermelhas de atrito, mas não encontrei nenhum machucado. Pelo menos não estava sangrando. Depois disso, ele me levou até a copa, me sentou à mesa e me fez tomar água bem devagar. Gole a gole, esvaziei uma garrafa grande de água mineral. Enquanto eu bebia, Menchique encontrou algumas maçãs na geladeira e as descascou para mim. Manejava a faca com agilidade e eficiência. Fiquei olhando distraído seus movimentos com admiração. Os pedaços de maçãs dispostos sobre o prato me pareceram uma iguaria belíssima. Ao todo, comi 3 ou 4 maçãs. Estavam tão saborosas que fiquei quase comovido, impressionado que as maçãs pudessem ser tão gostosas. Senti uma gratidão profunda ao Criador que teve a ideia de fazer uma fruta dessas. Quando terminei de comer as maçãs, Menchique trouxe uma caixa de biscoito que encontrara em algum armário. Comi todos eles. Estavam um pouco murchos. Mesmo assim, eram biscoitos mais deliciosos do mundo. Enquanto isso, ele ferveu água e preparou o chá preto com mel. Eu tomei várias xícaras. O chá e o mel aqueceram meu corpo de dentro para fora. A geladeira estava meio vazia, mas havia um bom estoque de ovos. Você gostaria de uma omelete? Seria ótimo. Queria qualquer coisa que me enchesse o estômago. Menchique pegou 4 ovos na geladeira, partiu-os em uma tigela, bateu muito rápido com um par de hash e em seguida acrescentou leite, sal e pimenta do reino. Voltou a misturar bem com o hash. Parecia habituado a esses movimentos. Então acendeu o fogão, esquentou uma frigideira pequena e derreteu um pouco de manteiga. Achou a espátula em uma gaveta e fritou habilmente a omelete. Como eu previa, Menchique fazia omeletes com perfeição. Poderia sair dali diretamente para um programa de culinária na televisão. Todas as donas de casa do país suspirariam ao vê-lo cozinhando. No preparo de omeletes, quer dizer, também no preparo de omeletes, Menchique era habilidoso, preciso e também eficiente e delicado. Fiquei só assistindo, admirado. Por fim, a omelete foi servida à minha frente em um prato junto com o ketchup. Era tão bonita que dava vontade de fotografar. Mas eu a cortei e levei à boca imediatamente sem hesitar. Não era apenas bela, mas também muito saborosa. Esta omelete está perfeita.
Não é para tanto. Eu já fiz omeletes melhores. Como uma omelete poderia ser melhor do que aquela? Talvez tivesse lindas asas e pudesse voar de Tóquio a Osaka em 2 horas. Quando terminei de comer, Menchik levou meu prato para a cozinha. Com isso, minha fome finalmente sossegou. Ele se sentou à mesa na cadeira oposta a mim. Podemos conversar um pouco? Claro! Você não está cansado? Talvez esteja, mas há muitos assuntos para discutir. Me parece que há várias lacunas a preencher sobre os últimos dias. Se é que são do tipo de lacuna que se pode preencher, pensei. Na verdade, eu também estive aqui no domingo. Telefonei muitas vezes e ninguém atendeu, então fiquei um pouco preocupado e vim ver o que estava acontecendo. Foi por volta de 1 da tarde. Eu assenti com a cabeça. Nessa hora eu estava em algum outro lugar. Menchik continuou. Toquei a campainha e o filho de Tomohiko Amada atendeu a porta. Chama-se Masahiko, se não me engano. Isso, Masahiko Amada. É meu amigo de muitos anos. Ele é o dono desta casa e tem a chave, então pode entrar mesmo que eu não esteja. Ele estava, como posso dizer, muito preocupado com você. Disse que no sábado vocês estavam visitando a instituição onde o pai dele está internado e você desapareceu do quarto de repente. Eu assenti em silêncio. Que ele precisou sair para atender um telefonema de trabalho e nesse meio tempo você desapareceu inesperadamente. Que o prédio fica no alto de uma montanha em Izukogen e a estação mais próxima é longe demais para ir a pé, mas que também não havia nenhuma indicação de você ter pedido um táxi. Além disso, ninguém o viu sair, nem a recepcionista, nem os seguranças, e que depois você não atendia o telefone de casa. Então, Masahiko ficou preocupado e veio até aqui. Estava realmente muito apreensivo, achando que poderia ter acontecido alguma coisa com você. Vou conversar com Masahiko e me explicar. Não queria ter lhe causado tanta preocupação num momento tão delicado com seu pai. E Tomohiko, você sabe como ele está? Parece que está inconsciente já faz um tempo. Não acordou mais. Masahiko tinha ficado hospedado na região do asilo e passou aqui no caminho de volta para Tóquio para ver o que tinha acontecido. Acho que é melhor eu telefonar para ele. Acho que sim, mas se você for falar com ele, creio que vai precisar de uma explicação coerente sobre o que aconteceu durante esses 3 dias e também sobre como desapareceu do asilo. Ninguém vai se satisfazer se você disser simplesmente que quando deu por si estava aqui.
É, talvez. Mas e você, Menchique? Está satisfeito com a minha explicação? Menchique franziu o senho reticente e pensou por um tempo. Depois respondeu: Eu costumo pensar de maneira muito lógica. Fui treinado para isso. Mas, falando sinceramente, por algum motivo, eu não consigo ser tão lógico assim quando se trata daquele buraco atrás do santuário. Não consigo deixar de sentir que dentro dele qualquer coisa pode acontecer. Esse sentimento ficou ainda mais forte depois que passei uma hora sozinho lá dentro. Aquilo não é um buraco comum, mas para quem não teve essa experiência, deve ser difícil explicar essa sensação. Eu fiquei calado, pois não encontrei nada bom para dizer. Talvez o jeito seja você insistir que não se lembra de nada mesmo. Não sei quanto vão acreditar em você, mas não há outra solução, há? Eu concordei. Talvez não houvesse outra solução. Nesta vida, há coisas que não dá para explicar direito e também coisas que não devem ser explicadas, principalmente nos casos em que, se você tenta explicar, acaba perdendo o mais importante. Você também já passou por coisas assim, então? Passei, é claro, várias vezes. Eu bebi o resto do chá preto. E Maria Kikawa não estava ferida nem nada assim? Estava suja de lama e com alguns machucados leves, mas nada grave. Só algumas marcas por ter tropeçado. Como você? Como eu? Onde ela ficou todos esses dias? O que estava fazendo? Menchique respondeu com um ar incerto. Eu não sei de nada. Sei apenas que ela voltou para casa há pouco tempo, que estava coberta de lama e com alguns machucados leves. Só isso. Shoko ainda estava muito confusa. Não pareceu uma boa hora para pedir explicações ao telefone. Quando as coisas se acalmarem um pouco, acho que o melhor é você perguntar diretamente a ela, ou então, se puder, à própria Marie. É verdade, farei isso. Não é melhor você dormir um pouco agora? Ao ouvir isso, percebi que estava caindo de sono. Apesar de ter dormido profundamente, pelo menos acho que dormi no buraco, agora estava com tanto sono que mal conseguia ficar de olhos abertos. Acho que é melhor eu deitar um pouco, respondi, fitando o dorso das mãos bem desenhadas de Menchique, apoiadas uma sobre a outra em cima da mesa. Descanse bastante
isso é o mais importante agora. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Agora não me ocorre nada. Obrigado. Bem, então acho que já vou me retirar. Se precisar de alguma coisa, pode me ligar a qualquer hora. Devo ficar em casa direto. Dizendo isso, Menchique se levantou devagar da cadeira. Que bom que Marie reapareceu e que bom que eu pude te resgatar. Para falar a verdade, eu também não tenho dormido bem nos últimos dias. Então, acho que vou voltar para casa e descansar um pouco. E foi embora. Como sempre, escutei o som resoluto da porta do carro se fechando e o ronco grave do motor. Acompanhei o som diminuindo até desaparecer, depois me despi e deitei na cama. Pousei a cabeça sobre o travesseiro e bastou pensar um instante sobre o velho Guizo. Lembrei que havia largado o Guizo e a lanterna dentro do buraco, para cair num sono profundo. Capítulo 57. Algo que eu acabaria precisando fazer. Acordei às 2h50. Tudo estava tão escuro que por um instante achei que ainda estivesse no buraco. Mas logo percebi que não. A escuridão absoluta do fundo do buraco era de outra natureza, diferente do escuro da noite na superfície. Acima da terra, por mais escuro que esteja, há sempre um vestígio de luz. É diferente da escuridão em que toda a luz é anulada. Eram 2h50 da madrugada. Acontecia de o sol estar do outro lado do planeta, só isso. Acendi o abajur na cabeceira, saí da cama, fui até a cozinha e bebi vários copos d'água. Estava tudo quieto. Quieto demais. Mesmo escutando com atenção, não consegui ouvir qualquer som. Não ventava. Os insetos não cantavam mais, pois já era inverno. Não ouvi nenhum pássaro noturno. Também não ouvi o guizo. Pensando bem, foi bem neste horário que ouvi pela primeira vez o som do guizo. É o horário em que as coisas extraordinárias acontecem com mais facilidade. Eu não conseguiria voltar a dormir. O sono havia me abandonado. Vesti um suéter por cima do pijama e fui para o ateliê. Percebi que não havia entrado lá nenhuma vez desde que voltara para casa e queria saber o que tinha acontecido com as obras, principalmente o assassinato do comendador. Masahiko Amada estivera naquela casa durante a minha ausência, segundo Menchique. Talvez ele tivesse entrado no ateliê e visto o quadro. Ele perceberia que era uma obra de seu pai assim que batesse os olhos, mas eu tinha deixado o quadro coberto por via das dúvidas. Tinha achado melhor tirá-lo da parede e cobri-lo com tecido branco. Se continuasse assim, significava que Masahiko provavelmente não o vira. Entrei no ateliê e acendi o interruptor da parede. O interior do ateliê também estava completamente quieto. Não havia ninguém, é claro. Nem o comendador, nem Tomohiko Amada. Eu estava sozinho ali. O assassinato do comendador continuava apoiado no chão e coberto pelo tecido. Não vi nenhum indício de que houvessem mexido nele. Era impossível ter certeza, claro, mas algo nele me dizia que não havia sido tocado. Puxei o tecido e ali estava, exatamente igual à última vez que eu o vira. O comendador estava lá. Dom Giovanni, seu assassino, estava lá. Ao seu lado, o servo Leporello engolia em seco. A bela dona Ana, em choque, cobria a boca com a mão.
e no canto inferior esquerdo estava o estranho cara comprida espichando a cabeça para fora de um buraco quadrado no chão. Na verdade, parte de mim tinha ficado apreensiva, pensando se as minhas ações não teriam alterado alguma coisa no quadro. Por exemplo, o alçapão do qual saía o cara comprida poderia ter se fechado, excluindo esse personagem da pintura. O comendador poderia estar sendo assassinado com uma faca de peixe em vez de uma espada. Mas o examinei muito minuciosamente e não encontrei nenhuma diferença. O cara comprida continuava segurando o alçapão, a cabeça de formato esquisito para fora da terra e olhando ao redor com olhos arregalados. Uma espada longa e afiada atravessava o coração do comendador, que jorrava sangue. O quadro continuava tendo a composição perfeita de sempre. Eu o admirei por mais algum tempo, depois voltei a cobri-lo. Em seguida, me voltei para as duas obras nas quais eu estava trabalhando. Estavam lado a lado, cada uma sobre um cavalete. Um quadro horizontal, o buraco no meio do bosque, e outro vertical, o retrato de Marie Kikawa. Comparei as duas atentamente. Ambas continuavam iguais desde a última vez em que eu as vira. Não havia nada de novo. Uma já estava pronta, a outra esperava os retoques finais. Então, virei o quadro, o homem do Subaru Forester branco, que estava apoiado com a tela na parede, e me sentei no chão para analisá-lo novamente. De dentro da massa de tinta de várias cores, o homem do Subaru Forester branco me encarou. Sua figura não estava desenhada concretamente, mas eu consegui enxergá-la com clareza. Escondido atrás das grossas camadas de tinta aplicadas com espátula, ele me encarava com seus olhos penetrantes como os de um pássaro noturno. Seu rosto era absolutamente inexpressivo. E ele não queria que eu terminasse a pintura, que eu deixasse sua figura mais evidente. Não queria ser arrastado para fora do escuro e forçado a se expor à luz. Mesmo assim, um dia eu iria traçar claramente sua imagem, iria arrancá-lo daquela escuridão por mais que ele resistisse. Talvez, naquele momento, ainda não fosse capaz, mas era algo que eu acabaria precisando fazer. Olhei mais uma vez para o retrato de Marie Kikawa. Eu já havia chegado ao estágio em que não precisava mais dela como modelo. Agora faltavam apenas alguns ajustes técnicos e a pintura estaria pronta. Aquela poderia se tornar uma das minhas melhores obras. No mínimo, eu conseguiria captar o frescor daquela bela menina de 13 anos. Eu estava confiante disso, mas era provável que eu nunca terminasse. Talvez, para proteger alguma coisa em Marie, eu precisasse deixar aquela obra inacabada. Eu sabia disso. Eu precisava tomar várias providências o quanto antes. Uma era telefonar para Shoko e saber como Marie voltara para casa. Também precisava ligar para Yuzu e dizer que gostaria de me encontrar com ela e conversar com calma pelo menos uma vez. Quando estava preso naquela câmara negra de pedra, eu tinha decidido que precisava fazer isso. Era chegado o momento. E também precisava conversar com Masahiko Amada, é claro. Tinha que explicar por que havia ido embora de repente do asilo em Izukogen e passado 3 dias desaparecido. Apesar de não fazer ideia de qual poderia ser minha explicação.
Mas, obviamente, eu não podia ligar para todas essas pessoas no meio da madrugada antes de amanhecer. Precisava esperar por uma hora mais razoável. Ela provavelmente chegaria, se o tempo estava passando normalmente. Esquentei leite em uma panela e fiquei bebendo leite quente, comendo biscoitos amanteigados e olhando pela janela. Lá fora, a escuridão cobria tudo. Era uma escuridão sem estrelas. A alvorada ainda demoraria a chegar. Estávamos na época do ano em que as noites são mais longas. Eu não sabia o que fazer para passar o tempo. O mais razoável seria voltar para a cama e dormir, mas eu não estava com sono. Não tinha vontade de ler nem de trabalhar. Sem nada melhor para fazer, resolvi tomar um banho de banheira. Abri água quente. Enquanto a banheira enchia, deitei no sofá e fiquei olhando para o teto. Por que será que precisei atravessar aquele mundo subterrâneo? Para entrar nele, tive que esfaquear o comendador com minhas próprias mãos. Ele deu sua vida como sacrifício e passei por várias provações naquele mundo escuro. Tinha de haver algum motivo para isso, é claro. Era um mundo cheio de perigos inquestionáveis, de medo real. Lá, as coisas mais absurdas podiam acontecer e não causavam estranhamento algum. E, pelo jeito, ao conseguir sobreviver a esse mundo, ao passar por esse processo, pude libertar Marie de algum lugar. No mínimo, ela voltou para casa sã e salva, conforme o comendador previra. Mas para mim era impossível identificar qualquer relação concreta entre o que eu vivi no subterrâneo e o retorno de Marie. Talvez a água daquele rio tivesse algum significado importante. Pode ser que alguma coisa em meu corpo tenha se transformado quando eu a bebi. Eu não conseguia explicar de maneira lógica, mas sentia isso fisicamente. Graças a essa metamorfose, consegui passar por um túnel apertadíssimo pelo qual deveria ter sido impossível fisicamente me esgueirar e cheguei ao outro lado. E para me ajudar a superar meu terror intenso de lugares fechados, Donana e minha irmã Come me guiaram e me incentivaram. Não, talvez Donana e Come fossem uma só coisa. Talvez aquela mulher fosse Donana e ao mesmo tempo Come. Talvez elas tenham me protegido da escuridão e ao mesmo tempo protegido Marie Akikawa. Mas, afinal, onde é que Marie ficara confinada? Mais do que isso, será que ela realmente estivera presa em algum lugar? Será que o fato de eu ter entregado o seu amuleto de pinguim ao barqueiro sem face, não que eu tivesse outra opção, havia lhe causado algum mal? Ou, ao contrário, será que aquela miniatura servira para protegê-la de alguma maneira? As dúvidas só se multiplicavam. Talvez todos esses episódios fossem se esclarecer, pelo menos um pouco pela boca da própria Marie, que finalmente reaparecera. Tudo o que eu podia fazer era esperar por isso. No entanto,
Talvez, no fim, nada ficasse mais claro. É possível que ela não se lembrasse de nada do que tinha acontecido ou que, mesmo lembrando, decidisse não falar a respeito com ninguém, como era meu caso. Seja como for, eu precisava me encontrar a sós com Marie ali, no mundo real, para conversar com calma. Precisávamos trocar informações sobre o que nos acontecera durante aqueles dias, se possível. Mas será que aquele era mesmo um mundo real? Corri os olhos, mais uma vez, sobre tudo ao meu redor. Era uma cena familiar. O vento que entrava pela janela tinha o mesmo aroma de sempre e eu escutava sons conhecidos. Porém, talvez isto parecesse à primeira vista ser um mundo real, mas na verdade não fosse. Talvez eu estivesse enganado, talvez depois de entrar naquele buraco no asilo em Izukoge e atravessar aquele reino subterrâneo, eu tivesse chegado às montanhas nos subúrbios de Odawara pela porta errada 3 dias depois. Eu não tinha nenhuma prova de que o mundo para o qual eu havia voltado era o mesmo mundo que eu deixara. Eu me levantei do sofá, me despi e entrei na banheira. Esfreguei mais uma vez todo o corpo com o sabonete minuciosamente. Lavei os cabelos com cuidado, escovei os dentes, limpei os ouvidos com cotonete, cortei as unhas. Até fiz a barba, apesar de ela ainda não ter crescido muito. Coloquei uma cueca limpa. Vesti uma camisa branca de algodão recém-passada e uma calça de sarja caqui com o vinco bem marcado. Fiz o meu melhor para encarar aquele mundo real da maneira mais correta possível. Mas a alvorada ainda não chegara. Tudo continuava completamente escuro lá fora. Cheguei mesmo a me perguntar se não continuaria assim para sempre, sem que amanhã nunca chegasse. Mas, pouco depois, amanheceu. Eu fiz café e torradas que comi com manteiga. Não havia quase nada na geladeira. Só 2 ovos, um leite já velho e umas poucas verduras. Pensei que precisava ir comprar comida naquele dia mesmo. Enquanto lavava a xícara de café e o prato na cozinha, percebi que já fazia tempo que não encontrava minha namorada. Quando foi a última vez que a gente se viu? Sem checar meu diário, não saberia dizer a data precisa, mas fazia bastante tempo. Tantas coisas aconteceram uma após a outra, coisas incomuns, inimagináveis, que nem percebi que ela não tinha telefonado. Por que será? Ela costumava ligar umas 2 vezes por semana. E aí, tudo bem? Eu não tinha como falar com ela. Ela não me dera o número do seu celular e eu não usava e-mail, então, mesmo que eu quisesse encontrá-la, só me restava esperar que ela entrasse em contato. E então, pouco depois das 9 horas, justo quando eu estava pensando sobre minha namorada, ela ligou. Tenho uma coisa para te falar. Tudo bem, pode falar. Eu estava encostado no balcão da cozinha com o telefone na mão.
As nuvens espessas que cobriam o céu estavam começando a se dissipar e o sol do começo do inverno espiava timidamente por entre elas. Parece que o clima estava melhorando. O assunto sobre o qual ela queria falar, por outro lado, não parecia ser muito agradável. Acho que é melhor a gente parar de se encontrar. Uma pena, mas é preciso. Pela sua voz, eu não saberia dizer se ela realmente achava uma pena ou não. Ela falava sem entonação nenhuma. Por vários motivos. Vários motivos. Repetiu o que ela disse. O primeiro é que o meu marido está começando a ficar desconfiado. Acho que ele está captando sinais. Sinais? Repeti. As mulheres acabam dando uns sinais nessas horas, sabe? Começam a se vestir e maquiar melhor, mudam de perfume, resolvem fazer dieta, esse tipo de coisa. Eu fui cuidadosa para não dar na vista, mas mesmo assim... Entendi. E o principal é que não dá para continuar nessa situação para sempre. Nessa situação? Essa coisa sem futuro, sem solução. De fato, ela tinha razão. Nossa relação não tinha, sem dúvida, futuro nem solução. E o risco era grande demais. Eu não tinha muito a perder, mas ela tinha uma família exemplar e 2 filhas adolescentes, matriculadas em uma escola privada. E tem mais um motivo. Estou com um problema sério com minha filha, a mais velha. A sua filha, a mais velha, se eu não estava enganada, era uma menina estudiosa, obediente, que nunca tinha causado nenhum conflito. Um problema sério? Ela acorda de manhã e não quer sair da cama. Não quer sair da cama? Ei, você pode parar de repetir tudo que eu digo? Foi mal, me desculpe, mas o que está acontecendo? Ela não sai mais da cama? Já faz umas 2 semanas que ela não sai de lá de jeito nenhum. Não vai para a escola, fica só de pijama o dia inteiro na cama. A gente fala com ela e ela não responde. Praticamente não come, mesmo quando eu levo a comida no quarto. Você falou com um terapeuta ou coisa assim? Falei, claro. Conversei com o terapeuta da escola, mas não adiantou nada. Refleti sobre a questão, mas não havia nada que eu pudesse dizer. Nem sequer conhecia a menina. Então, acho que não vou mais poder te ver. Porque você precisa ficar em casa para cuidar dela? Também por isso, mas não só. Ela não falou mais nada, mas entendi mais ou menos o que ela estava sentindo. Estava apavorada e se sentia culpada como mãe por suas ações. É uma pena, de verdade. Falei.
Acho que eu devo estar mais chateada do que você. Talvez, pensei. Queria só dizer uma última coisa. O quê? Acho que você pode se tornar um artista muito bom, ainda melhor do que já é. Obrigado. Isso me dá ânimo. Adeus. Se cuida. Depois de desligar, fui para a sala, deitei no sofá e fiquei olhando para o teto e pensando sobre ela. Reparei que, apesar de vê-la com tanta frequência, nunca tinha me ocorrido a ideia de pintar seu retrato. Por que nunca tive esse impulso? Por outro lado, fiz vários esboços em um pequeno caderno usando um lápis 2B, praticamente desenhos de um só traço. A maioria eram desenhos dela nua em poses sensuais, até com as pernas bem abertas, exibindo a vulva. Também a desenhei transando. Eram todos rascunhos simples, mas bem realistas e absolutamente depravados. Ela gostava muito desses esboços. Você é muito bom nesse tipo de desenho indecente. Faz num instante, como se não fosse nada demais, mas são muito sexy. É só brincadeira, eu falei. Eu fazia um esboço atrás do outro, depois arrancava as páginas e jogava fora. Se eu os deixasse no caderno, alguém poderia ver, mas talvez devesse ter guardado pelo menos um discretamente, como uma prova para mim mesmo de que ela realmente existira. Eu me levantei devagar do sofá. O dia estava só começando e eu precisava ter várias conversas. Capítulo 58. Parece que estou ouvindo sobre os belos canais fluviais de Marte. Liguei para Shoko Akikawa. Já eram 9:30 da manhã e a maioria das pessoas está começando suas atividades cotidianas. Mas ninguém atendeu ao telefone. Depois de vários toques, a ligação caiu na caixa postal. No momento, não podemos atender. Por favor, deixe seu recado após o sinal. Eu não deixei. Talvez ela estivesse muito ocupada com todas as providências a tomar em relação ao desaparecimento e ao retorno da sobrinha. Liguei mais algumas vezes, dando um intervalo entre as ligações, mas ninguém atendeu. Depois disso, pensei em ligar para Yuzu, mas desisti. Não queria ligar para o seu escritório durante o horário de trabalho. Era melhor esperar a hora do almoço. Se desse tudo certo, a ligação seria curta. Não era assunto para uma conversa longa. Na prática, era só eu dizer que queria encontrá-la em breve e perguntar se ela concordaria em me ver. A resposta seria apenas sim ou não. Se fosse sim, combinaríamos um dia e hora. Se fosse não, acabaria por aí. Então, com o coração pesado, liguei para Masahiko Amada. Masahiko atendeu em um instante. Ao ouvir minha voz, soltou um enorme suspiro.
Você está em casa? Respondi que sim. Posso te ligar de volta daqui a pouco? Disse que podia. O telefone voltou a tocar em 15 minutos. Ele devia estar ligando pelo celular do terraço do prédio ou de algum lugar assim. Onde é que você se meteu, hein? Perguntou ele com uma dureza incomum. Você desapareceu daquele quarto sem falar nada. Fiquei sem saber onde você tinha ido. Fui até a casa em Odawara para ver se você estava bem. Eu sinto muito, de verdade. Quando você voltou? Ontem, no fim da tarde. E onde você passou todo esse tempo, de sábado até terça? Para falar a verdade, eu não tenho nenhuma memória desses dias. Menti. Quando deu por si, você estava em casa e não se lembra de nada? É isso? É isso. Quê? Você está falando sério? Não sei como explicar. Isso está me cheirando a mentira, cara. Acontece toda hora em filmes e livros. Deixa disso. Se eu estou vendo TV e aparece essa história de amnésia, eu desligo na hora. É forçado demais. Até o Hitchcock usou isso. Em Quando Fala o Coração? Esse filme é um Hitchcock de segunda, disse Masahiko. Mas e aí? O que aconteceu de verdade? Por enquanto, nem eu entendi direito o que aconteceu. Não estou conseguindo conectar direito os vários fragmentos. Talvez minha memória volte com o tempo. Se isso acontecer, eu te explico melhor. Mas agora não dá, desculpa. Espera mais um pouco. Masahiko pensou um tempo e por fim respondeu resignado. Tá bom. Por enquanto, vamos ficar com essa história de amnésia. Mas não teve a ver com drogas, bebidas, doenças psiquiátricas, uma mulher mau caráter, abdução por extraterrestres, coisas assim, né? Não cometi nenhuma infração às leis ou aos bons costumes. Que se dane os bons costumes. Me diz só uma coisa. O quê? Como foi que você saiu do quarto em Yuzukogen no sábado? Aquele lugar é super bem monitorado. Tem várias pessoas famosas internadas lá, então toma muito cuidado para não vazar informações pessoais. Tem a recepção na entrada, guardas vigiando o portão 24 horas por dia, câmeras de segurança. E você simplesmente desapareceu em plena luz do dia, sem ser visto por ninguém, nem ser filmado por câmeras? Como fez isso? É que tem um atalho. Um atalho? Um caminho por onde dá para sair que ninguém vê. Mas como é que você sabia da existência desse negócio? Você nunca tinha ido lá antes. Seu pai me mostrou. Quer dizer, ele me deu uma dica indiretamente.
Meu pai? Você não está falando coisa com coisa. A cabeça do meu pai é basicamente uma couve-flor cozida hoje em dia. Essa é uma das coisas que eu não sei explicar. Bom, tudo bem. Se eu estivesse falando com uma pessoa normal, estaria bravo, mandando parar de zombar da minha cara. Mas no seu caso eu desisto. O que posso fazer com um sujeito perdido desses, um inútil que passa a vida pintando? Obrigado. E seu pai, como vai? No sábado, quando terminei a ligação e voltei para o quarto, você tinha sumido e o meu pai estava totalmente apagado. Não abri os olhos por nada e estava respirando bem fraquinho. Fiquei em pânico, não sabia o que tinha acontecido. Não que eu tenha achado que foi culpa sua, mas nessa situação qualquer um acharia. Eu sinto muito, de verdade. Eu falei e não estava brincando, mas ao mesmo tempo estava muito aliviado por Massarico não ter encontrado o cadáver esfaqueado do comendador, nem um mar de sangue pelo chão. É o mínimo, né? Bom, aí peguei um quarto e uma pousada ali perto para ficar com meu pai, mas depois a respiração estabilizou, ele melhorou um pouco e voltei para Tóquio no domingo à tarde. Estou cheio de trabalho, mas no fim de semana pretendo ficar lá de novo. É pesado. Fazer o quê? É, como eu falei outro dia, morrer é uma tarefa e tanto. Quem mais pena é a própria pessoa, obviamente. Então não posso reclamar. Gostaria de poder te ajudar de algum jeito. Não tem como ajudar. Se você não der trabalho extra, já ajuda. Ah, e mudando de assunto. No caminho de volta para Tóquio, passei na sua casa para ver se estava tudo bem com você. E enquanto eu estava aí, apareceu o tal do Menchik, um cavaleiro elegante de cabelos brancos e um belo jaguar prateado. Eu encontrei com o Menchik e ele me contou que você esteve aqui e conversaram. Só conversamos um minuto na porta, mas achei o sujeito interessante. É um sujeito muito interessante. O que ele faz? Não faz nada. Tem dinheiro de sobra, não precisa trabalhar. Ele compra e vende umas ações e coisa assim na internet, mas diz que é tipo um hobby, um passatempo lucrativo. Mas que maravilha, hein? Parece que estou ouvindo sobre os belos canais fluviais de Marte, onde os marcianos passeiam em longos barcos de proas pontiagudas, remando com remos de ouro, fumando cigarros de mel pelos ouvidos. Só de ouvir meu coração já se aquece. Ah, é. Por acaso você encontrou aquela faca que eu deixei aí outro dia? Desculpa, não encontrei. Não sei onde foi parar. Eu te compro outra. Não, relaxa. Ela deve ter feito igual você. Se meteu em algum lugar e perdeu a memória. Uma hora dessas ela volta. Pode ser. Então, a faca não tinha ficado no quarto de Tomohiko, assim como o cadáver do comendador
e um mar de sangue, ela desaparecera. Talvez alguma hora ela voltasse para casa, como disse Massarico. E assim acabou nossa conversa. Falamos de nos encontrar em breve e desligamos. Em seguida, peguei minha perua Corolla empoeirada e fui até o shopping em Odawara. Entrei no supermercado para comprar comida junto com as donas de casa do bairro. As donas de casa não têm um ar muito animado pela manhã. Não devem acontecer coisas muito emocionantes no dia a dia delas. Também não deve acontecer de elas andarem de barco numa terra de metáforas, por exemplo. Joguei no carrinho tudo que vi pela frente: carne, peixe, legumes, leite, tofu. Peguei a fila do caixa e paguei. Não precisei de sacola plástica, pois tinha comigo uma bolsa de tecido e assim economizei 5 ienes. Depois fui até uma loja barata de bebidas e comprei uma caixa com 24 latas de cerveja Sapporo. Voltei para casa, arrumei as compras e guardei tudo na geladeira. Embalei e coloquei no freezer o que precisava ser congelado. Coloquei só 6 latas de cerveja para gelar. Depois, esquentei água em uma panela grande e fervi aspargos e brócolis para fazer salada. Também cozinhei alguns ovos. Tudo isso me manteve ocupado por certo tempo, mas ainda estava cedo. Pensei em seguir o exemplo de Menchik e lavar o carro, mas logo desisti. Ele voltaria a ficar coberto de poeira em um instante. Valia mais continuar preparando verduras na cozinha. Pouco depois do meio-dia, liguei para o escritório de arquitetura onde Yuzu trabalhava. Na verdade, eu preferia esperar mais alguns dias e conversar com ela quando tudo estivesse mais assentado. Mas quis fazer logo o que tinha decidido na escuridão daquele buraco. Senão eu podia acabar mudando de ideia. Ainda assim, só de pensar que ia falar com Yuzu, senti o fone pesar na minha mão. Uma moça jovem atendeu e eu disse meu nome e pedi para falar com Yuzu. É o marido dela? Perguntou a moça simpática. Eu disse que sim. Na verdade, eu já não devia ser, mas não era o caso de explicar todos os detalhes. 1 minuto, por favor. Ela me deixou esperando bastante tempo, mas eu não tinha nada para fazer. Então, continuei ali, apoiado no balcão da cozinha, com o telefone na orelha, esperando a Yuzu atender. Um corvo grande voou bem perto da janela, batendo as asas. Suas elegantes penas negras reluziram sob a luz do sol. Alô? Disse Yuzu. Nós nos cumprimentamos rapidamente. Eu não fazia a menor ideia de que tipo de cumprimentos um casal recém-divorciado deveria trocar, nem com que grau de intimidade deveria conversar. Então me limitei ao básico. Tudo bem? Tudo. E você? Como uma chuva passageira de verão, essas poucas palavras foram tragadas num instante pela terra seca da realidade. Eu estive pensando e queria te encontrar pessoalmente para conversar sobre várias coisas. Falei de uma só vez. Várias coisas? Que coisas? Perguntou Yuzu. Eu não esperava que ela respondesse com essa pergunta. Não sei por que não previ isso. Então, por um instante, não soube o que dizer. Que várias coisas eram essas? Na verdade, acho que eu ainda não sei bem. Mas você quer falar sobre várias coisas? Quero. É que
Pensando bem, a gente chegou nesta situação sem conversar direito nenhuma vez. Ela pensou um tempo, depois respondeu. Então, na verdade, eu estou grávida. Podemos nos ver sem problemas, mas minha barriga já está grande. Não se assuste, tá? Eu sei, o Massarico me falou. Disse que você pediu para ele me contar. Pedi. Não sei sobre a barriga, mas se você não achar ruim, eu gostaria de te ver. Você pode esperar um pouco? Eu esperei. Pelo jeito, ela estava virando as páginas de sua agenda para checar quando estava livre. Enquanto isso, fiquei tentando lembrar como eram as músicas da banda The Go-Go's. Não achei que eles eram tão bons quanto o Massarico defendia, mas talvez ele estivesse certo e eu é que não entendesse das coisas. Eu posso na segunda que vem de noite. Eu fiz as contas. Hoje é quarta. Segunda daqui a 5 dias. É o dia em que Menchique coloca as latas e garrafas de vidro para reciclar. E um dia em que não dou aulas de desenho. Eu não precisava olhar a agenda para saber que estava livre. Mas com que roupa será que Menchique sai para colocar o lixo na rua? Por mim, pode ser segunda noite. É só me falar a hora e o lugar que eu te encontro. Por mim, tanto faz. Yuzu falou o nome de um café perto da estação Shinjuku Gyonemai, que me trouxe muitas memórias. Era perto do seu escritório e, quando ainda vivíamos juntos, era comum nos encontrarmos lá quando íamos jantar depois do trabalho dela. Ali perto, tinha um bar de frutos do mar com ostras frescas e relativamente baratas. Yuzu gostava de comer as pequenas ostras cruas com muita raiz forte, bebendo vinho chablis gelado. Será que esse bar continuava lá? Podemos marcar lá umas 6 e pouco? Acho que consigo chegar na hora. Se não conseguir, tudo bem, eu espero. Então nos vemos lá, disse ela e desligou. Fiquei mais um tempo com o fone na mão olhando para ele. Eu ia encontrar a Yuzu, a minha ex-mulher que em breve teria um filho de outro homem. Já sabia o lugar e a hora, não havia nenhum problema. Mas naquele momento, eu não sabia se tinha feito a coisa certa. O fone continuava muito pesado, como um telefone da Idade da Pedra. Mas será que existem mesmo neste mundo coisas totalmente certas ou totalmente erradas? Neste mundo em que vivemos, às vezes chove 30% ou 70% do tempo. Talvez aconteça a mesma coisa com a verdade. Uma coisa pode ser 30% ou 70% verdadeira. Nesse aspecto, eu invejo os corvos. Para um corvo, ou está chovendo ou não está. Um dos dois. Porcentagens nem passam pelas suas cabeças. Depois de falar com Yuzu, passei um tempo sem conseguir fazer nada. Sentei diante da mesa na copa e ali fiquei quase 1 hora, basicamente, assistindo ao movimento dos ponteiros do relógio. Na próxima segunda vou me encontrar com Yuzu e vamos falar sobre várias coisas. Não nos vemos desde março, desde uma tarde quieta e chuvosa de domingo em março.
Agora ela está grávida de 7 meses. Essa é uma transformação considerável. E continuo sendo só eu mesmo, como sempre. Há alguns dias, bebi da água da terra das metáforas e atravessei o rio que divide o ser e não ser. Mas não sei dizer ao certo se isso causou em mim alguma transformação. Depois, voltei a pegar o telefone e tentei mais uma vez falar com Choco, mas como antes ninguém atendeu. Só caía na caixa postal. Desisti e me sentei no sofá da sala. Além desses telefonemas, eu não tinha mais o que fazer. Fazia tempo que eu não pintava e senti certa vontade de ir para o ateliê, mas não me ocorria nenhuma ideia para um novo quadro. Coloquei na vitrola The River, do Bruce Springsteen. Deitei no sofá, fechei os olhos e fiquei ouvindo. Ouvi o lado A do disco, depois o lado B. Realmente, The River é um álbum feito para escutar assim. Quando acaba Independence Day, do lado A, você pega o disco com as 2 mãos, muda de lado e pousa a agulha com cuidado sobre o começo do lado B. Hungry Heart começa a tocar. De que vale esse álbum se você não puder fazer isso? Na minha opinião, The River não deve ser escutado em CD de uma só vez. A mesma coisa acontece com Rubber Soul e Pet Sounds. Grandes obras da música exigem um ritual apropriado, uma postura apropriada. Seja como for, a performance da E Street Band nesse álbum é impecável. A banda apoia o cantor, que inspira a banda. Por algum tempo, consegui esquecer todos os problemas da realidade e apenas ouvir com toda atenção cada música. Quando terminei o primeiro disco e ergui a agulha, pensei que talvez devesse ligar para Menchique. Não nos falávamos desde que ele socorrera no buraco no dia anterior, mas não sei por que não me animei a pegar o telefone. Isso me acontecia às vezes com Menchique. Ele era uma pessoa muito interessante no geral, mas de vez em quando era cansativo me encontrar ou conversar com ele. A distância era muito grande e naquele momento, por algum motivo, eu não queria ouvir a sua voz. No fim, acabei não ligando, deixei para depois. O dia tinha acabado de começar. Coloquei na vitrola o disco 2 do The River, mas quando estava deitado no sofá ouvindo Cadillac Ranch, All Gonna Meet Down the Cadillac Ranch, o telefone tocou. Levantei a agulha, fui até a copa e atendi. Pensei que poderia ser Menchique, mas era Choco. Por acaso você me telefonou durante a manhã? Eu disse que sim, tinha ligado várias vezes. Soube pelo Menchique que Marie voltou para casa, então liguei para saber como ela estava. Sim, Marie voltou ontem, sã e salva. Ontem de tarde. Liguei algumas vezes para sua casa para lhe avisar, mas parece que você não estava. Então falei com o Menchique. Você esteve ausente? Sim, tive que ir a um lugar meio longe, resolver umas pendências inadiáveis. Voltei ontem no fim da tarde. Gostaria de ter ligado antes, mas não tinha telefone onde eu estava e eu não tenho celular.
não era uma mentira completa. Marie voltou para casa ontem no começo da tarde, sozinha. Estava coberta de lama, mas, graças a Deus, sem nenhum ferimento grave. Onde ela esteve durante todo esse tempo? Eu ainda não sei, disse Choco quase num cochicho, como se tivesse medo de a ligação estar grampeada. Marie não me diz o que aconteceu. Como nós havíamos feito um pedido de busca para a polícia, eles vieram aqui em casa e fizeram várias perguntas, mas ela não respondeu absolutamente nada. Ficou muda. Então eles desistiram e disseram que vão voltar depois, quando ela estiver mais tranquila, para saber o que houve. Porque agora ela está de volta em casa e sabem que está segura, pelo menos. Ela também não responde às minhas perguntas, nem às do pai. Você sabe como essa menina é teimosa. E estava coberta de lama? Sim, o corpo todo. Seu uniforme estava rasgado e ela tinha arranhões nas pernas e braços, mas nada que chegasse a precisar de cuidados médicos. Era exatamente igual ao meu caso, suja de terra, com a roupa rasgada. Será que ela também passou por um túnel apertado para voltar a este mundo como eu? E ela não fala nada? Desde que voltou, ainda não falou nenhuma palavra. Não fez nenhum som, na verdade. Parece que roubaram a língua dela. Será que ela sofreu um choque muito grande que a deixou muda? Não acho que seja isso. Acho que só decidiu não falar e está calada de propósito. É a minha impressão. Isso já aconteceu outras vezes, quando ela fica muito brava, por exemplo. Ela é assim. Quando decide fazer alguma coisa, vai até o fim, haja o que houver. Você acha que aconteceu alguma coisa ilegal? Será que ela foi sequestrada? Ficou presa? Algo assim? Eu não sei bem, mas como ela não quer falar, a polícia ficou de voltar para interrogá-la depois. E, se você não se importa, eu gostaria de lhe pedir um favor. O quê? Você poderia se encontrar com Marie e conversar com ela? Só vocês dois? Eu acho que, em alguns assuntos, ela se abre mais com você. Então, é possível que para você ela diga algo. Segurando o telefone na mão direita, pensei sobre isso. Não tinha ideia do que eu devia contar a Marie se estivéssemos sozinhos, nem como poderia falar. Eu tinha meus próprios enigmas e ela certamente tinha os dela. Juntando um enigma com o outro, será que encontraríamos alguma resposta?
De qualquer maneira, é claro que eu não poderia me recusar a vê-la. Tínhamos alguns assuntos para tratar. Tudo bem, posso conversar com ela. Onde você gostaria que fosse? Nós poderíamos ir à sua casa como de costume. Acho que assim seria melhor. Se não for incomodar, é claro. Certo, está bem. Eu não tenho nenhum compromisso. Podem vir quando for mais conveniente para vocês. Pode ser agora mesmo? Hoje seria bom, porque ela não foi à escola. Quer dizer, se ela concordar em ir comigo. Por favor, diga a Marie que ela não precisa falar nada, que eu tenho algumas coisas para contar para ela. Está bem, vou repassar sua mensagem precisamente. Desculpe o incômodo. Disse a mulher e desligou com delicadeza o telefone. 20 minutos depois, o telefone tocou. Era Choco. Iremos à sua casa às 3 da tarde, está bem? Marie concordou em ir. Quer dizer, ela assentiu com a cabeça uma vez bem de leve. Eu disse que estaria à sua espera. Muito obrigada. Estou completamente perdida, sem saber o que está acontecendo nem o que devo fazer. Eu queria dizer que estava exatamente na mesma, mas achei que não era esse o tipo de resposta que ela buscava. Não sei se serei muito útil, mas farei tudo o que puder. Falei e desliguei o telefone. Depois, olhei discretamente ao redor, pensando que talvez fosse encontrar o comendador em algum canto, mas ele não estava ali. Senti saudades dele, de sua figura, de seu jeito esquisito de falar. Provavelmente não o veria mais. Eu o tinha matado, atravessando seu pequeno coração com a faca afiada de Massarico amada para libertar Marie de algum lugar. Agora, eu precisava saber que lugar era este.